CoachCast no ar, mais um episódio para vocês, com uma convidada muito especial, a Cláudia Pereira, e ela vem direto do Rio, mas já está há mais de 12 anos aqui em São Paulo. Eu ia dizer, está no Brasil, não, está em São Paulo, né? Apesar que São Paulo representa muito o Brasil. E antes de mais nada, vamos agradecer o apoio da Fascínios, né, Cláudia? Inclusive, a Cláudia está vestindo uma camisa da Fascínios. Quero mandar um abraço aqui para o Jurandir, para a Vera, para o Carlos, todos lá da Fascínios, que gentilmente apoiam o CoachCast. E é um prazer te receber aqui no CoachCast. Bom dia, Sérgio. Bom dia, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Espero aqui conseguir compartilhar experiências interessantes com o teu público aí do CoachCast. Me identifiquei bastante aí com o seu trabalho. E antes da gente começar, sobre a Fascínios, eles acertaram na cor. Inclusive, a gente está gravando hoje aqui no Dia do Trabalho, né, 1º de maio. E aí o rosa representando aí todas as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres de tecnologia, que é a área aí que eu atuo, na liderança. Então, obrigada a você e a Fascínios também aí pelo super presente, tá? Ai, que legal. E acredito eu que tenha sido a Vera que escolheu a cor e acertou de novo. É a terceira super vez acertou. que ela acerta. A Vera deve ter uma inteligência artificial ali, generativa ou preditiva. É isso aí, que legal, que bacana. Então, bacana. Quem é Cláudia? Bom, a Cláudia tem 42 anos, é casada, não tem filhos, trabalha na área da tecnologia desde sempre. Eu comecei bem jovem, aí comecei com 16 anos, muito por uma influência familiar. Eu sou filha única, filha aí de pais que já tinham uma idade aí mais avançada quando tomaram ali a decisão em me ter. Então, o meu pai, ele é analista de sistemas aí dos primórdios, quando nem existia ainda uma formação para isso. Então, ele começou por matemática, por estatística, e ele se aposentou na Infraero, trabalhando aí no segmento de aeroportos. Então, muito da minha decisão profissional foi pautada por essa experiência aí que eu tive dentro de casa, e eu comecei bem cedinho aí a minha carreira. A Cláudia hoje trabalha numa empresa global chamada Red Hat, é uma empresa líder global em soluções de open source, para cloud híbrida, para inteligência artificial, e uma das empresas precursoras aí na distribuição do Linux, que a gente chama de HEL. Hoje a gente está atuando aí nos principais clientes, tanto em nível Brasil, Latam, quanto global. É uma empresa aí super bem posicionada, que eu tenho muito orgulho de representar. Falando mais sobre personalidade, a Cláudia tem gana de estar sempre ali aprendendo, se expondo, errando, tomando feedback, vulnerável. Eu acho que isso que faz a diferença num profissional, independentemente da posição que ele ocupe, independentemente da área que ele ocupe. Eu acho que tem duas competências aí que a gente precisa carregar na nossa malinha de competências, que é o aprendizado contínuo, né? Tem até um termo em inglês para isso. Então, o mundo está mudando toda hora. Eu acho que a gente não tem que ter medo das evoluções tecnológicas. Hoje, na Red Hat, eu trabalho muito aí com a parte de cloud e inteligência artificial, ajudando os nossos clientes a encontrar quais são os casos de uso, aterrissar isso, e a gente termina ouvindo muito essas questões filosóficas, né? Postos de trabalho vão ser encerrados. Eu tenho uma perspectiva diferente, talvez por ser de tecnologia, e eu acredito que quando você é um ser humano, um profissional que fomenta aí o teu aprendizado contínuo, isso minimiza. Então eu carrego essa bandeira desde sempre, e eu carrego muito a bandeira também da humanidade e da vulnerabilidade. Eu acho que o mundo corporativo em si, ele precisa aí ser mais humano, a gente precisa ter mais conexão com as pessoas. É claro que se você não trabalha no terceiro setor, você está buscando número e resultado, mas existem formas e formas de você fazer isso. E, para mim, a vulnerabilidade está muito conectada com essa competência de aprendizado contínuo, que é justamente você reconhecer quando não sabe algo, mas ter aquela capacidade de reação rápida.
não sei e vou buscar e vou trazer a resposta. Hoje, eu gosto muito de praticar esporte. Uma outra bandeira que eu carrego aí na minha vida é disciplina e rotina. Isso eu acho que eu trouxe principalmente aí do meu marido, que também trabalha com tecnologia, e eu acho que são competências aí fundamentais para a tua evolução como ser humano e como profissional. E eu tenho um cachorrinho de 11 anos, que é o Nick, que é como se fosse um filho, enfim, adoro aí animal, e é isso, essa é um pouco de mim, esse é um pouco de mim. Que legal, né? Olha só como esses filhos de quatro patas são sensacionais, que chega a dar aquele sorriso, né, pra gente. Super, super, Sérgio. E o meu ainda é cardíaco, então ele exige aí uma dedicação de cuidado um pouquinho maior, mas a retribuição o que ele devolve vale super a pena. Com certeza. Aqui em casa tem o Zeca e a Filó, são 2 chihuahuas peludinhos de 5 anos. Ah, que bonitinho. E que, por sinal, eles sempre ficam aqui. É que agora eu não consigo mostrar, porque eu tô o meu tá no por fundo aqui de também. tela. Os dois estão ali. Tem um sofá aqui atrás de mim, eles ficam aqui praticamente o tempo todo. O Zeca tá lá estiradão, deitado, a Filó tá aqui encostada. É a equipe do CoachCast. É a equipe do CoachCast. O time estendido. De vez em quando vai ter um latido, né? Obviamente, mas aí faz parte do show. Que legal. Cláudia, você tem uma trajetória bem interessante, né? E muitas vezes as pessoas não se inspiram com os pais, né, para definir o que vão fazer. E que legal que você se inspirou lá no seu pai, e ele deve ter tido a oportunidade de aprender a COBOL, de certo, né? Ele é do tempo do COBOL, né? Ele é do tempo do COBOL, do tempo do Clipper, do tempo... inclusive, assim, né, a área de tecnologia, ela tem múltiplas possibilidades, né? Desenvolvimento, infraestrutura, mais a parte de processo, de governança, e ele sempre foi ali da parte de desenvolvimento. Então, isso me ajudou nessa escolha também, né? Eu me sinto extremamente aí privilegiada, porque como eu tive esse contato muito próximo, eu não tive aquela grande confusão mental, o que eu vou fazer da minha carreira, né? Quando a gente é muito jovem e precisa tomar essa decisão. E termina também, Sérgio, que eu acho que a tecnologia, para mim, ela preencheu essa lacuna que eu sempre tive de querer aprender coisas novas, porque é uma área que requer isso, né, constantemente, e eu sempre, essa vontade de aprender, de conquistar, de estar ali caminhando para algo, ela me abriu possibilidade de trabalhar com outras culturas, de gerenciar times de fora, então é algo que eu sou muito feliz em ter seguido por esse caminho. Que legal. E justamente agora eu queria te perguntar esse desafio aí, ou melhor, um desafio duplo, né? Primeiro, quando você fez lá a sua graduação em tecnologia, tinha muita mulher fazendo tecnologia na época ou não? Não tinha. Hoje, eu acho que eu estou de carreira aí com uns 25 anos, mais ou menos, né? Não tinha, assim como hoje, Sérgio, apesar da gente já ter evoluído e melhorado aí alguns números, eu ainda acho que quando você está falando ali mais na camada de entrega, de execução, a gente já encontra mais representatividade, mas principalmente quando a gente está falando de liderança, a quantidade é muito menor. Parte disso, eu acho que ainda faltam exemplos para outras mulheres se inspirarem, e aí até aproveitando, né, um projeto aqui que a gente terminou se conectando por ele, que foi o Semear, o meu desejo ali de poder contribuir com o Semear foi muito por isso também, ser um exemplo de tecnologia e de liderança para ver se eu conseguia ali inspirar de alguma forma aqueles jovens para seguirem na mesma carreira. Então, eu ainda acho que falta, quando você está começando na profissão, olhar e cadê? Onde eu posso me espelhar? Isso eu acho extremamente importante, inclusive é uma técnica que eu uso muito na minha carreira até hoje. A gente aí como responsável pelo nosso plano de evolução, por onde a gente quer chegar, eu sempre tento buscar ali referências que de alguma forma eu possa espelhar alguma competência que eu não tenha, eu possa compreender essa trajetória. Então, lá atrás foi bem complicado, porque sempre foi uma área ali muito masculina, e isso trouxe alguns desafios adicionais
Acho que não na relação homem e mulher, eu acho que a gente foi criando aí uma rivalidade que não deveria existir, acho isso uma grande besteira, são perfis complementares, né? Eu acho que mulheres têm competências distintas que agregam mais valor em determinadas atividades, homem vice-versa, não são rivais, são complementares, mas essa rivalidade terminou sendo criada aí ao longo do tempo, que eu acho uma grande besteira e que eu espero do fundo do meu coração que ela não se perpetue. Somos dois. Mas não tinham essas referências, e eu acho que isso trouxe os desafios de qual modelo que eu jogo aqui nesse jogo, né? Como eu me comporto, como eu trabalho, como um time aqui. Eu já trabalhei em equipes no passado que eram 15 homens e eu ali como mulher. Então vieram aí esses desafios. Muito interessante. Olha só que curioso. Enquanto você estava falando, eu fui ver na minha lista aqui da agenda do CoachCast, dos convidados e das convidadas. Os próximos episódios, você tem noção, de 15 episódios, apenas um vai ser com homem. Nossa, gente, excelente. Um monte de mulher. E aí muito eu vejo legal. que tem bastante mulher aqui. Eu não tinha me dado conta ainda, né? Depois muito tem que fazer legal. Uma perspectiva legal, assim. Eu acho super bacana isso também. E foi orgânico isso, não foi uma coisa assim premeditada, sabe? Eu vou convidando. Então, eu acho que do Instituto Semear tem mais um colega nosso lá que se propôs a gravar. Eu vou insistir lá de novo, porque eu acho que o Instituto Semear tem grandes pessoas. Eu estou lá desde 2017. Sim. E são vários profissionais. Tenho amigos lá, mentores, né? Legal. Gosto dos meus mentorados. O Semear, para mim, foi uma grande surpresa, uma grande realização. Eu comecei com eles no ano passado, iniciozinho do ano, e eu sempre tive um desejo, eu acredito em algumas coisas que quando você faz algo por alguém, você termina recebendo ali em dobro, né? Eu acredito muito nessa generosidade humana. E eu já estava aí há algum tempo inquieta e querendo procurar, quero um local bacana, sério, que eu possa, né, ajudar, apoiar, contribuir, e cheguei até eles. E aí eu cheguei muito nessa, não, eu vou inspirar, eu vou orientar, eu vou mentorar, e Sérgio, eu estou aprendendo mais do que ninguém. Ano passado eu tive uma experiência incrível de mentorar uma jovem estudando medicina, com uma história de vida que eu te afirmo que eu aprendi muito mais com ela do que ela aprendeu comigo. Foi muito legal. Então, esse ano também eu já participei de uma nova rodada com eles. Ontem eu fui convidada para seguir também esse processo de mentoria, que é um pouco mais largo, né? Já aceitei com certeza. Então, eu me sinto aí muito conectada em valores e propósito com o Semear. Não, que legal. Realmente é fantástico. E agora o outro desafio que eu gostaria que você falasse é você ser líder latino-americana de times diversos, assim, como é que é gerenciar tudo isso? Bom, é uma loucura. Acho que o primeiro aspecto aí já é a cultura, né? Porque quando eu comecei, eu já tinha tido experiência de trabalhar aí com times dos Estados Unidos, mas não como líder, como membro de time. E aí, até então, toda a minha experiência de gestão era Brasil, né? Eram pessoas Brasil. E na Red Hat eu assumi esse desafio de cuidar de uma área de serviços para tecnologias emergentes América Latina. O que significa que o cliente compra a solução e eu preciso ir lá com o meu time aterrissar isso, né? Compreender qual o objetivo que ele quer atingir, como ele vai quantificar isso, como a gente pode provar o benefício esperado que ele tinha quando adquiriu essa solução. Então, parte dessa abordagem é parte aí do meu trabalho. E aí a gente pensa, né? Não, o nosso vizinho está aqui, o portunhol vai ser tranquilo. Não, especialmente aí quando a gente está falando ali do espanhol do Chile, né? Complica demais, é muito distinto. E a questão cultural também, né? Tem muita, o próprio time zone. Hoje eu tenho pessoas no México e está com uma diferença aí 3 ou 4 horas, então complica um pouco mais. Mas é um grande prazer, é uma grande
possibilidade de conhecer esses clientes, também de culturas diferentes, desafios regionais diferentes, porque uma empresa é um espelho de uma sociedade, e aí uma empresa que atua no Brasil, ela tem desafios distintos de uma empresa que está atuando na Colômbia, e aí o teu espectro de visão, ele começa a ampliar também. E o desafio de ser líder é mulher, né? Eu acho que ainda gera um pouco ali de dúvida, né? Talvez não deveria, mas ainda gera. E aí eu acho que a forma como a gente se coloca, a segurança no conhecimento que a gente tem, o nosso compromisso com a entrega, o nosso compromisso com o trabalho, são fatores aí que ajudam a tirar essas dúvidas e ali te reconhecerem pelo seu trabalho e você conseguir desempenhar aí com sucesso. Ah, que legal. É um grande desafio gerenciar equipes tão distintas. No próprio Brasil, a gente já tem aí essa diversidade cultural, né? Sul para Nordeste, para Sudoeste, para Centro-Oeste, você deve ter equipes espalhadas aí por todos os lugares. Sim. Já não é fácil, hein? Não. E o desafio do remoto também, né? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, eu trabalho no modelo híbrido. Acho que a maioria das empresas estão regressando aí para esse modelo híbrido. Eu já estou 2 dias no escritório, 3 de home, mas, por exemplo, com quem está no Brasil, termina sendo mais fácil se conectar aqui em São Paulo, mas com quem não está, aí é o desafio de você conseguir engajar essas pessoas, de você conseguir ser presente, se colocar ali à disposição. Eu acredito muito nessa liderança servidora, até porque eu acho que, independente de você ser um generalista, um especialista, se você está numa carreira de gestão e conforme você vai andando nos degraus dessa carreira, naturalmente você vai se distanciando um pouco ali da parte técnica, né? Você começa a ser mais valorizado e atuar em coisas que são mais relacionadas a competências humanas e competências de gestão. Então, eu acredito muito de você se colocar ali genuinamente a dispor do seu time. E essa distância, muitas vezes, ela deixa a coisa mais complicada. Então, por exemplo, uma pessoa em São Paulo, que eu fazia um one-on-one a cada 15 dias, uma vez por mês, uma pessoa que está fora daqui, pelo menos uma vez por semana, eu tento ter algum tipo ali de contato para ela se sentir amparada, suportada, né? Legal. Eu vi que você está aí na Red Hat há 2 anos e 7 meses, é isso? Isso, essa é a minha segunda passagem pela empresa. Ah. Eu tenho até uma história interessante, né? Porque eu entrei na companhia em 2018, se eu não me engano. Eu não sou boa nem de datas e nem de nomes. Nomes, então, eu sou péssima. E aí, na época, eu terminei olhando para um outro desafio, achei que fosse ser mais interessante. Mas, Sérgio, Putz, quando eu pedi demissão, no dia que eu estava me despedindo das pessoas, eu chorava. O pessoal, nossa, mas você não foi demitida, você está saindo, era para você estar... Eu não sei, eu acho que eu não estou tomando a decisão certa. E eu chorava. Dito e feito, acho que foi legal, porque eu me expus aí para outras experiências, voltei com outro olhar também, com uma outra perspectiva, mas eu gostei tanto da empresa que eu voltei. Inclusive, eu estou muito feliz, porque agora no sábado eu estou embarcando para um evento global da empresa que a gente faz todos os anos com clientes. Esse ano vai ser em Denver, Colorado, e eles têm um prêmio anual de reconhecimento dos funcionários que pregam a cultura, os valores, que apoiam ali nas soluções com o cliente, preocupados com os clientes. E esse prêmio, ele é eleito pelos próprios funcionários, em indicação dos próprios funcionários. E esse ano foram 180 pessoas globalmente indicadas e 25 levaram um prêmio e eu levei a única na América Latina. Que legal. Então, eu estou embarcando para a premiação e aí vou conhecer o CEO global, vai ter todo. Eu estou super feliz com esse reconhecimento. Cláudia, que legal. Infelizmente, quando esse episódio for ao ar, está sendo no ar agora, você já foi para lá. Tudo bem. Antes, né? Mas não tem problema. Tudo bem. Você ganhou o prêmio, que está embarcando. Exato. É uma marca, de fato, né? Bacana.
você falou um negócio de liderança servidora, né? Quais são, na sua ótica e na sua experiência, as principais características de um líder da atualidade? Na minha visão, ouvir sem julgar, ouvir muito mais para compreender o que tem ali por trás do que está sendo trazido para você, do que para responder. A gente tem muito isso, né? A gente é muito treinado para isso, já conversar pensando ali na resposta. E muitas vezes eu acho que quando você faz isso, você perde a nuance da conversa. Então, eu acho que você ouvir ali, de fato, para compreender qual é aquela dor. Tratar o ser humano como ser humano. Eu costumo falar que uma equipe ela está trabalhando para o CNPJ e para o CPF. Aquele trabalho que você faz ali de 9 às 18, você está fazendo para o CNPJ. Quando acontece uma crise num cliente sábado e você eventualmente não está de plantão, não é remunerado por aquilo, e você vê ali o teu gestor ou o teu próprio time numa situação complicada e você tem a opção de atender ou não, ali você está trabalhando para o CPF. E aí, se você não é conectado com a tua equipe, se ela não entende que você está ali junto, próximo, preocupado, as pessoas não vão te ajudar quando você precisa, né? Eu acho que vieses de julgamento também, tomar muito cuidado, principalmente no mercado de trabalho, a gente ainda assume aí, né? Ainda tem muitos gestores que assumem muito esses vieses de julgamento, então eu acho que toda história tem a sua versão, a minha versão e de fato o que aconteceu. Sempre colocar a bola no chão, eu acho que esse também é o principal papel do gestor, quando o teu time está ali passando por alguma situação de dificuldade, precisando de apoio, precisando que você interceda numa outra área, é você ser aquela pessoa que vai tentar acalmar os ânimos, colocar a bola no chão, entender os pontos de vista. Então, eu acredito e eu prego muito essa questão de tratar pessoas como pessoas, de se importar, e aí eu acho que você consegue extrair o melhor delas, do que se você for ali uma pessoa mais distante em relação a isso. E, para mim, isso se conecta muito com uma cultura da empresa também, porque por mais que um líder carregue essa bandeira de valores, se ele trabalha numa organização onde isso não se alinhe, e eu falo que cultura você não cria, né? A não ser que você esteja começando uma empresa do zero. Aí você cria uma cultura. Mas se você já tem ali uma empresa instituída há muitos anos, a cultura é que está ali implantada. Você até pode influenciar para ter uma mudança e uma evolução daquela cultura, mas já existe uma cultura ali. Então, se você é um líder e se você atua dessa forma e a tua empresa não tem esse mesmo olhar, esse mesmo cuidado, eu não entendo como essa relação pode ser exitosa. Então, eu acho que tem também essa análise, esse ponto de vista. Muito legal o que você falou, porque assim, algumas empresas existem lá na parede os valores, a missão, a visão de futuro, só que os valores, todo mundo fala, não, aquilo é só para boi dormir. Aquilo não funciona. Tem empresas que realmente a cultura é baseada nos valores, ou seja, a gente não faz nada que vá ao encontro, vá de encontro, desculpa, aos valores. Um exemplo assim, né? Teve uma empresa uma vez assim, não, o foco nosso é 100% no cliente, é o nosso principal ativo, é o cliente. Aí, no primeiro problema que dá com o cliente, ele não resolve o problema do cliente. Ele fecha a porta na cara do cliente. Ele fecha a porta do cliente, né? Não, que absurdo isso. Isso aqui vai gerar despesa para a gente. E não é assim, né? E eu acho isso muito também, Sérgio, a cultura ela é percebida não só pelos funcionários, mas pelo mercado e pelos clientes também. Em várias empresas, né? Talvez no meu segmento seja um pouco mais diferente, porque é tecnologia, mas suponha, você vai aplicar para uma vaga numa empresa de bens de consumo. Possivelmente você já é cliente daquela empresa. E aí você já perceba como é a relação dela com o mercado, com os produtos. Então, para mim, lê do engano CEOs, gerentes que estão achando que a cultura é algo que fica ali só dentro de casa e é percebida só pelos funcionários, né?
Bem verdade. E como é que você acha agora, né? Como é que você tem vivido isso, a cultura no remoto? É um grande desafio. Eu acho, na minha experiência, não é que seja impossível, né? Até porque se fosse impossível seria uma grande mentira, a gente não teria sobrevivido aí a 3 anos de pandemia e tendo que seguir o trabalho, enfim, como de certa forma a gente conseguiu seguir. Eu acho difícil porque eu acho que o contato próximo, ele estabelece uma relação humana mais empática, vamos colocar assim, né? Por exemplo, quando você está no remoto, eu marquei uma reunião com você, a gente fez a reunião, encerrou a pauta, acabou. Quando eu estou na empresa, eu estou no cafezinho com alguém e vejo como aquela pessoa está, eu passo no corredor e observo se alguém está com uma expressão diferente, se aconteceu alguma coisa. Então, eu acho que para você se conectar e fazer negócios e até perceber a cultura, é muito mais fácil quando você está ali no presencial. Não acredito e não defendo a volta de um modelo 100% presencial, Sérgio, mas eu acho que é importante, sim, você manter aí esses momentos. No meu caso hoje, a gente tem na Red Hat pelo menos um evento por ano que ele acontece com todo o time Latam. Então, a gente tem ali uma semana de palestras, de estudos, de reuniões, de troca. E ali eu falo que a grande imersão é o nosso principal momento no ano para se conectar. E ao longo do ano, a gente faz muito treinamento. Eu tenho oportunidade de viajar também. Então, acho que esses momentos aí são fundamentais para tentar trazer essa proximidade. Mas eu acho que por um período muito, muito largo, muito espaçado, se você não tiver oportunidades ali de ter algum tipo de contato, termina com essa relação, que essa cultura ela começa a ficar um pouco enfraquecida. Muito bem. Concordo com você, até porque para você colocar os valores em prática, e os valores são o que movem as atitudes de todos nós nas empresas, as atitudes da própria empresa, Sim. é justamente isso, né? Quando a empresa fala que tem respeito pelo ser humano, tem que ter respeito 100% pelo ser humano, da entrada à saída. Sim, e Então, esses valores, assim, você coloca em prática aquilo que você falou, né? O quadrinho impresso na parede, como você de fato vê que aquilo é uma realidade? Através de ações. E aí, se você não tem oportunidades de observar essas ações ocorrendo, seja do seu gestor, seja do VP da sua área, que está ali resolvendo uma reunião, atuando com o cliente, isso começa a ser uma coisa pura e simplesmente teórica e ninguém se conecta só com teoria, né? é bem isso aí. Olha só que legal, tudo que é bom dura pouco, ou melhor, dura muito. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui, Cláudia. Foi incrível, poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando, mas eu queria que você Poderia, adorei. deixasse. Eu também gostei muito. Você é uma pessoa muito simpática, muito alegre, muito firme nas posições, isso é muito legal. Tenho Muito certeza que vai obrigada. inspirar muita gente aí, né? Sem dúvida alguma. E eu queria que você deixasse uma frase final, alguma indicação de como você se atualiza, seja um livro predileto, aquele livro de cabeceira, Tá, podcasts além do CoachCast, que eu sei que você já é uma tá. ouvinte. Uma frase, eu ouvi essa frase durante a pandemia, é um provérbio africano e que eu aplico muito, para mim fez muito sentido, que fala o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá em grupo, né? Então, isso para mim faz muito sentido, que reafirma essa questão de você trabalhar em equipe, trabalhar em time. Eu olho muito para a gestão, Sérgio, e eu abomino muito essa questão do herói, sabe? Eu acho que o resultado se dá quando ele é coletivo. Quando você está ali numa cultura que valoriza heróis, você está valorizando muito uma cultura individualista e egoísta. Então, essa frase, para mim, fala muito sobre a qualidade do resultado que você busca, o quanto que isso vai ser duradouro e o quanto que ele é melhor se vem em equipe. E aí, algo que eu ouvi, acho que semana passada, eu gosto muito de ouvir qualquer podcast que tenha a Cristina Junqueira.
acho que é uma mulher inspirável, uma das fundadoras do Nubank, e ela trouxe uma reflexão que para mim faz muito sentido, principalmente no contexto que a gente está vivendo. Cara, para de se comparar, faz o seu. A comparação é com você, entendeu? E eu tenho olhado muito isso para minha vida. Começar o dia olhando ali, beleza, o que eu quero chegar, Não acho também que isso precise ser um exercício ali psicótico. Eu acho que todo mundo precisa ter um plano de vida, um plano de carreira, mas você não precisa viver isso diariamente, né? Isso tem que acontecer aí de maneira tranquila. Então, ela trouxe isso. Se compare com você, olhe para você, olha para o teu casamento, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional e pare com essas comparações, com essa competitividade. Isso, para mim, fez muito sentido. Atualização, eu consumo muito conteúdo aí da internet, então tem muito podcast legal do Joel J, o Primo Rico, né, do Caio Carneiro, e tem muita coisa aí legal. E um livro, a memória é ruim, tá? Mas esse eu terminei semana passada, ele está muito presente, ele se eu não me engano, atualmente ela está na Nike, é a Daphne, e ela escreveu um livro chamado Power Skills, em português. E ele fala muito sobre disciplina, aprendizado contínuo, coisas importantes que você precisa ter ali para melhorar a tua vida, não somente num prisma pessoal, mas profissional também, e ele é bem prático, porque ele te dá técnicas e ferramentas ali, então você já consegue aplicar e tirar resultado. Perfeito, que bacana. Então, boas indicações aí. E as pessoas que quiserem se conectar contigo, quais são os meios? LinkedIn, me encontrem pelo LinkedIn como Cláudia Pereira, ou Clau Pereira, e o meu Instagram é @claudia.scp. Legal. E aí a gente consegue trocar figurinhas. Excelente. Para quem está nos assistindo no YouTube, provavelmente aí no finalzinho vai ter um link para você comprar uma camisa lá na Fascínios com desconto. Tem um cupom de desconto para você. Vai lá, porque as camisas, olha só, a camisa é linda. Quero esse cupom para mim também. Então, vou usar. Pega lá já. Vou te mandar um Vou exclusivo. usar. Por favor. E para quem está no Spotify, vai ter na descrição lá também o link. Então, agradeço a Cláudia por estar aqui hoje no CoachCast e também a Fascínios, em nome lá do Carlos, da Vera, do Jurandir. E super obrigado, Cláudia. Sérgio, muito obrigada. Foi um prazer enorme e continuamos aí nos conectando pelo Semear. Perfeitamente. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.